Professor Andrei Reis. Tudo bem? E aí, Carol? Você está bem? Sempre, graças a Deus, tudo certo. Boa tarde mais uma vez. Pessoal, Campeonato Brasileiro rolando, mas vamos começar pela Portuguesinha Santista, nossa Dureiazinha, que não se deu muito bem, venceu o primeiro jogo e tomou 2-0 aqui, mas hora, pois. Fez o inesperado, né, Thiagão? Ganhou fora de casa e foi eliminado com 2-0 em casa, né? Se esperava que a Portuguesa ganhasse, se classificasse para a próxima fase da Copa Paulista, que já tem uma tradição, a Portuguesa foi campeã em 2023. Mas decepcionou, né? Assim como decepcionou no Campeonato Paulista, que era o esperado que a Portuguesa subisse para a Série A, não conseguiu o acesso, foi rebaixado, inclusive agora cai dentro de casa do seu torcedor. 2-0. A gente tem os gols aí do jogo, que rolou Nurico Mursa, Gabriel Santos abriu o placar, 1-0 Oeste. Cabeceou firme, né? E aí o segundo gol foi do Natan, da saída do goleiro e pau! Golaço. Caixa, 2-0 Portuguesa. 2-0 Oeste contra a Portuguesa, placar final. Biriozinha deu tchau para a Copa Paulista. Na Vila Belmiro tivemos alegria com as meninas. Alegria. Ah, sim. É. Aí sim. Nós que estivemos com o professor Caio Couto ontem, né, Carol? Foi. Você assistiu o jogo do Santos ontem ao lado do professor Caio Couto, que recuperou as sereias, né? As sereias fizeram um campeonato brasileiro na Série A2 perfeito, chegaram à final, ganharam fora de casa a primeira partida e agora decidiram na Vila, saíram perdendo, o Santos foi lá e conseguiu o empate. Grande título, né, para um time que tem tanta tradição no futebol feminino, tem tanta história, já contou com Cristiane, Marta, não merecia estar nessa posição, não merecia ter sido rebaixado. Que bom que voltou campeã e é assim que tem que ser. Tomara que as sereias no próximo ano consigam. Mas na coletiva no final ali, o professor Caio Couto deu aquela deixa, tá? Falou, olha, mas se não tiver reforço para a próxima temporada, já deixou o recado dele. O Santos nada de braçada na Série A2, porque tem um time muito superior às demais, porém para o campeonato, para a Série A, o nível é mais alto. Tem times como Corinthians, Palmeiras, São Paulo, que são muito fortes, então o Santos vai precisar se reforçar, montar um elenco competitivo para voltar a brigar lá em cima, né? É isso aí. Maravilha. Vamos então para a Série A do Brasileirão, começando pelo São Paulo, que perdeu para o Cruzeiro. Perdeu para o Cruzeiro, mas assim, o São Paulo vinha de uma sequência muito boa desde a chegada do Crespo, não foi nada absurdo. O próprio Léo Jardim falou na coletiva: caramba, que São Paulo diferente daquele que eu peguei na terceira rodada, muito mais competitivo, parabenizou o Crespo por conta disso. E assim, ali o Caio Jorge saiu antes, foi um time, deu uma poupada em alguns jogadores que precisava, mas o Matheus Pereira, ele é muito decisivo, ele é craque, joga muito, faz toda a diferença ali no meio campo do Cruzeiro, e aí fez o gol. Mas eu achei muito interessante que a cada semana a gente vem falando que o São Paulo evolui, e mesmo com a derrota você vê que é um São Paulo que quer o jogo, que tem a bola, que... Um jogo brigado, exatamente, o jogo no um time que progride, que faz questão de pressionar o adversário. Então acho que o torcedor do São Paulo fica triste com a derrota, é claro, nunca é bom perder, né? Mas ao assistir um time que estava desfalcado, que estava com boa parte dos reservas, jogar de uma maneira coerente, seguir o mesmo padrão do time titular. Então acho que tem menino da Vila chegando no São Paulo. Eu tô com inveja, não vou mentir. Quem diria? Pois é. E recusou a proposta do Santos, inclusive, né? É o que dizem, que recusou a proposta do Santos e parece que o Al Hilal vai continuar pagando 100% do salário. Baita negociação do São Paulo, inclusive. E o São Paulo, é claro, precisava de um centroavante, perdeu o Caleri, perdeu o André Silva, mas acho que o torcedor santista fica com uma sensação de que poderia voltar. Tem torcedor que não gosta, mas tem torcedor que fica com a sensação de que poderia voltar, porque o Santos precisa muito de um centroavante hoje e faria diferença, né? Calma, Lautaro Dias está chegando, calma. O reserva de Gabigol e de Caio Jorge no Cruzeiro, que não faz gol. Muito bem, o Cruzeiro então perdeu para o São Paulo, apesar de ter jogado muito bem, poderia ter empatado o jogo, mas... No final, o Cássio fez uma defesa absurda ali, então o São Paulo o incansável Cássio. Né? Agora vamos pro Corinthians, do meu amigo Davidson Carlos, está cantando aqui. Corinthians, vai Corinthians, nosso diretor. O Corinthians empatou com o Palmeiras, é isso? Empatou, logo no comecinho do jogo, teve um pênalti, né? O Vitor Roque bateu muito bem batido, diga-se de passagem, como diria o craque Neto. Então, encheu o pé, né? Encheu o pé, não deu chance ali pro Hugo defender. Palmeiras saiu na frente e depois... Palmeiras foi melhor, né? No geral. Foi melhor, mas assim... O Abel até brinca, né, que se o Corinthians pegasse o campeonato inteiro, times que usassem verde, o Corinthians estava brigando por título. Mas o Vitor Roque fez o primeiro gol, né, abriu o placar.
E eu tenho gostado muito de assistir Vitor Roque e Flaco Lopes Ele jogando. deu uma encaixou. dupla que encaixou, né? Eu o Flaco Roque. Exatamente. Eu, particularmente, sou fã de dupla de centroavantes e os dois têm se achado muito bem em campo, né? Eles se procuram o tempo todo, têm conseguido fazer muitas tabelas, se aproximando. É uma baita dupla de centroavantes que o Palmeiras tem. E deu liga agora, né? O Palmeiras que tava... Mas é porque o Palmeiras ele faz uma coisa que nenhum outro time faz. Ele dá paciência pro jogador desenvolver. O Flaco Lopes já tá há algum tempo 3 anos já no Palmeiras e agora que ele tem se mostrado um pouco melhor. Então, em outros times no Brasil, não Já só no teria ido Santos, embora, ele né? já teria ido embora, É verdade. emprestado, enfim. E é um centroavante que agora é convocado para a seleção brasileira. Sim. E eu acho que com esse bom desempenho do Vitor Roque, é um cara que se postura a ser uma Seleção das... brasileira não, no caso, para O seleção. Flaco Lopes foi convocado para a seleção argentina e o Vitor Ah. Roque, com desempenho, se postula como um dos centroavantes o Ancelotti ficar de olho, né? É, pelo menos. com certeza. Por favor, André Reis, você esteve na Vila Belmiro junto com o Carol Ai. Bernardi, Matheus Belo. Tem por que favor. falar isso mesmo? Tem que falar, né? Inclusive, ele tem que chamar até uma matéria. Então, ontem, Santos e Fluminense protagonizaram um jogo no primeiro tempo sonolento, deu um pouquinho de sono, mas no segundo tempo, o Santos melhorou e a gente contou um pouquinho dessa história de como foi Santos e Fluminense na Vila Belmiro. Fora de campo, as expectativas com o trabalho do novo treinador eram grandes. A expectativa agora é muito boa, né? Abemos treinador. Eu acho que ele vai agregar bastante para a qualidade da equipe, né? E salvar do rebaixamento. A gente precisa muito que ele salve a gente, porque outra queda seria muito ruim para nossa história e tipo, por tudo que o Santos representa. Eu acho que pela primeira vez a gente pode realmente falar de fato de um técnico que esteja ligado com a reconstrução. A gente fala há muito tempo de reconstruir o Santos, mas eu acho que agora que começa de verdade a nossa reconstrução com o Vojvoda, Neymar, eu acho que é isso. O trabalho do Vojvoda, ele já mostrou que é um excelente treinador, né? Pelos trabalhos aí no Fortaleza e a expectativa também é a melhor possível, cara. Porque já não tem mais o que fazer, é a nossa única esperança aí. A expectativa é que o Santos esse ano ele ainda melhore. Claro que não foi feito um trabalho bom com outros treinadores, mas assim, a experiência que esse cara tem é muito boa. Então eu espero que a partir de então as coisas melhorem e que a gente consiga, talvez não, sei lá, parar na ponta, né, do brasileiro, mas que a gente consiga fazer coisas melhores. Mas dentro das 4 linhas, o torcedor assistiu um Santos ainda muito parecido. Santos e Fluminense protagonizaram um primeiro tempo digno de uma boa noite de sono. Com 2 times pouco criativos e nenhuma chance real de gol. Na segunda etapa, um resquício de esperança. O alvinegro melhorou, criou boas oportunidades e no último minuto, Tiquinho Soares fez a Vila explodir. Mas como a alegria de santista dura pouco, o VAR apontou posição irregular milimétrica do atacante e o gol foi anulado. Não sobrou tempo para mais nada. Santos e Fluminense não conseguiram tirar o 0 do placar na Vila Belmiro e estacionaram na tabela. Com o empate, o Peixe foi aos 22 pontos, na 15ª posição e sob forte ameaça da zona de rebaixamento. O faltó, es lógico, ¿no? O faltó gol, mas tivemos opções, principalmente no segundo tempo, vi um jogo por dentro interessante, com Neymar associativo com Roleiser. Sabemos que tem que encaixar eso. Acho que nuestros extremos son extremos velocistas, utilicé hoje. No primeiro tempo fuimos más un time de transición, en segundo tempo fuimos más un time de pose de bola, de impor nosso jogo con pose de bola. Sabemos que siempre los primeros tempos son diferentes a los segundos, mas o que faltó? Bueno, falta también la efectividad, mas acho que convertimos un gol de bola parada, mas hay que continuar trabajando, acreditando y bueno, criando chances de gol. Não é possível prever se Vojvoda vai suprir as expectativas do torcedor, mas uma coisa ficou bem clara hoje. O novo treinador do Peixe vai precisar trabalhar muito para recolocar o time no caminho das vitórias para, quem sabe, sonhar mais alto nesse brasileiro. Senhor Matheus e senhor Andrei, que fizeram a matéria. A situação do Santos continua ainda muito delicada, né? Continua mais sorte do que juízo, né? Diante de todos os resultados, conseguiu ali ainda ficar fora da zona de rebaixamento, mas o próximo jogo é contra o Galo,
Não é um jogo, vai ser lá, não é um jogo tão fácil assim. Confronto direto. Confronto direto, e aí verdade. começa a ficar com o sinal alerta. Mas a gente já vê uma evolução no time, principalmente uma evolução defensiva. Não é que o Santos não tomou gol por milagres do Brasão ou porque... Não, simplesmente não deixou o Fluminense chegar. Então a gente já vê uma evolução, pouquíssimo tempo de trabalho do Vojvoda, né? Sim. Não, e ofensivamente o Santos teve um pouco de dificuldades que já vinha tendo, mas o próprio Renato Gaúcho Sim. fala em coletiva que o Santos empurrou o Fluminense Sim, para trás. verdade. Então, até para o adversário existe um Santos diferente, ofensivamente e defensivamente. Maravilha.